Oi, gente, tudo bem? Eu sou a Débora, eu sou designer gráfico e também sou coordenadora do Ministério de Comunicação da Forania de São Sebastião de Sabará, da Renovação Carismática. Eu tô aqui para dar algumas dicas básicas, simples, para postagens em redes sociais. Agora na pandemia, a gente teve que se reinventar para poder chegar até o nosso público, que no caso são os membros do grupo de oração, né? Então, o mundo inteiro teve que se reinventar, na verdade, para alcançar clientes, para chegar até as pessoas, já que todo mundo teve que ficar em casa. Então, é muito importante que a rede social esteja bem movimentada, esteja passando bem a mensagem que você deseja passar, para que essa comunicação não se perca, né? Já que a gente só tem esse meio, que é o mais rápido e o mais eficaz atualmente. Então, vamos lá? Bom, a primeira coisa que você precisa de pensar para você determinar o formato da sua arte é se você vai postar ele no feed ou no story. Essa explicaçãozinha, esses tópicos eu peguei da internet mesmo, o primeiro que apareceu quando eu pesquisei a diferença, só pra gente dar uma pincelada rapidinho. E eu circulei aí os principais, as mais úteis pra gente, do story e do feed. Do story, é, ele serve pra gente e muito pra gente criar interação e relacionamento usando enquetes e perguntas. O que acontece? Quando alguém interage com a gente através dessas coisas dos stories, o algoritmo do Instagram entende que ela gostou do seu conteúdo. E aí você começa a aparecer primeiro nas postagens dessa pessoa. Então isso é excelente, é bom fazer isso sempre. Não sendo chato, com conteúdos legais, mas é bom sempre abrir a caixinha de perguntas, ou as enquetes, ou o que seja, aquela alguma brincadeira que eles possam interagir, um jogo de perguntas. Outra coisa é mostrar a vida real e depoimentos e repostos de clientes. Por que é vida real e mostrar que você se importa com os clientes, no caso, são os membros da Assembleia, as pessoas que são seus seguidores, né? Por que isso é importante? As pessoas gostam de bastidores, elas adoram, por isso que Big Brother Brasil faz tanto sucesso. E todos os realities aí, porque as pessoas realmente gostam de ver como as coisas acontecem. Então, o que a gente pode postar, por exemplo? Como um servo vai fazer a live, ou então vai fazer algum vídeo, ele posta, a página do grupo posta ele lendo alguma coisa, ele lendo a Bíblia, ele anotando alguma coisa, ele se preparando, ou talvez algum membro rezando o terço, ou repostar as divulgações que essas pessoas fazem por nós, em agradecimento também. Isso é importantíssimo, porque ela sente que ela está fazendo parte desse bastidor, dessa vida real e do grupo também, para o funcionamento da divulgação do grupo, né? Então, para os stories, principalmente esses tópicos são importantes. E para o feed, aqui está escrito, vitrine. Então, é onde você posta informações importantes e fixas, que você precisa que a pessoa veja. Se ela, por exemplo, não entrar no Instagram nessas 24 horas que você postou aquele story, tudo bem. Ela não vai perder nada demais, vamos dizer assim. Mas no feed é o que ela não pode perder. Então, é as divulgações dos eventos, das lives, de tudo que vai ter. Conteúdo educativo que está escrito aqui é o conteúdo de evangelização mesmo, né, no nosso caso. É lá também que a gente vai postar. Nada impede da gente também postar no story, mas como é um conteúdo atemporal, ou seja, se a pessoa ver hoje, ou se ela ver daqui a um ano, vai ser válido para ela, é importante esse ser publicado no feed. Então, a primeira coisa que você precisa de pensar em qual dos dois vai ser, qual que é o intuito da sua publicação, para você fazer o próximo passo, que é definir qual é o tamanho da arte, qual que é o dimensionamento da arte. Agora é o próximo tópico que eu vou falar. Para que a gente precisa de saber onde a gente vai postar?
por conta dos tamanhos de cada um. O feed e o stories também são diferentes. Agora eu vou passar as dimensões. Se vocês quiserem, pode bater um print ou anotar os tamanhos. Eu deixo essa publicação é de uma agência. Eu deixo ela salva. Toda vez eu colo dessa publicação deles, que tem as medidas. Vou mostrar para vocês. No feed tem 3 tamanhos. Essa mais verticalzinha, que é de 1080 por 1350 pixels. Pode ser ela toda quadrada, que é o que todo mundo mais usa. Normalmente eu uso muito dessa ou da anterior também. E tem a horizontal, que eu nunca usei, não sei porquê, mas também é uma opção de 1080 por 566 pixels. No feed, 1080 pixels por 1920. É legal quando a gente estiver fazendo uma publicação para o feed, a gente fazer nessa dimensão certinha. Por quê? Ou a gente coloca, fica aquele trem esticado, ou fica torto, ou fica menor, com aquelas margens assim meio em degradê que o Story faz automático, né? Atrás, e fica meio assim, não é que fica porco, mas fica porco. Se você puder fazer uma específica para isso, vai ser ótimo. Então, essas são as medidas. Essa publicação dessa agência tem mais informações legais, e eu vou falar como um bônus, né? A gente pausa esse assunto das dimensões para falar sobre a capa de IGTV. Capa para IGTV, principalmente para lives, é muito importante, porque não fica com aquela cara de quando você acabou de abrir o celular na live e faz assim, tem alguém aí? Fica mais chamativo também para depois a pessoa ver. Então, essas são as dimensões. Nas publicações do meu grupo de oração, nós estamos usando essa da prévia de conteúdos aqui, essa laranjadinha, 1080 por 1350. Aí a gente coloca assim, se é uma live, normalmente a gente está postando IGTV só de live mesmo. Se é uma live, a gente mantém mais ou menos os tons que a gente usou na arte de divulgação e coloca só o título. Se for chamativo alguma coisa, por exemplo, quando é grupo de oração online, a gente coloca também, escreve bem grandinho para chamar atenção e pronto. Então, é válido, é muito válido fazer uma capa para os IGTVs de vocês. Faz diferença demais. Vamos lá para as outras informações bônus. É o tamanho, esse daqui é o tamanho da fotinha de perfil, caso precisem, só anotar. Tempo dos vídeos, 1 minuto para postagens no feed, 15 segundos para stories, e 1 hora, até 1 hora para IGTV. E também vale para lives. As lives duram até 1 hora. Ou se você tiver que fazer mais, você tem que fechar uma e iniciar uma outra. Essa daqui são as funções daquela nova parte do Instagram, que eu não vou me atrever a falar o nome, porque eu ainda não sei como que pronuncia. Vou ter que perguntar a Érico. Vou ter que ver como que fala, mas vocês já estão lendo aqui. Se quiser, bate um print também ou anota. Essas funções são muito úteis, principalmente para fazer alguma coisa mais criativa, mais dinâmico. É bem válido. Dá para você fazer essa postagem no Story ou no feed. E tem várias funções de edição, de gravação de forma diferente, tá vendo? Que é legal demais. Depois que eu defini o tamanho, eu vou criar uma arte do zero aqui com vocês, para vocês irem acompanhando. Eu vou usar o Canva, porque todo mundo sabe mexer mesmo, todo mundo já conhece, dá pra fazer no celular, dá pra fazer no computador, né? Aí aqui no meu eu já loguei aqui na minha conta, vou criar um design. Isso que eu vou fazer, gente, é para começar do zero. Se vocês quiserem usar os templates aqui que tem para todo mundo usar, né? Tranquilo, fica à vontade. Eu tô ensinando para vocês saberem fazer do zero, até porque tem vezes que a gente não acha o que a gente precisa aqui nessas postagens prontas, né? Então, para fazer uma postagem, vem aqui em criar um design, dimensões personalizadas. Aí você vai colocar, que eu já até tinha digitado, você vai colocar o tamanho que você precisa. No caso, eu vou fazer o feed, o quadradinho, aquela quadrada mesmo, 1080 por 1080 pixels, tá? Isso pode ser em milímetro, pode ser em centímetro, pode ser em polegadas. Nós sabemos em pixel, que é aquela medida que eu acabei de passar nessa postagem. Então, vamos lá, criar um novo design. O primeiro passo
que você precisa dar é meio que planejar o que você precisa de colocar nessa publicação. Eu vou fazer como se fosse uma publicação de uma divulgação de uma live. Pode ser? Normalmente o que a gente coloca nessa postagem? A data, a hora e aonde ela vai ser transmitida. A pessoa que vai fazer a live, normalmente a gente também coloca, porque a gente acha legal da pessoa saber, é uma forma até de atrair também. Vou fazer um briefing aqui imaginário só pra gente ter um norte para fazer essa publicação, tá bom? Vou fazer uma divulgação como se fosse uma live desse workshop de comunicação, pode ser? Esse workshop aconteceria presencialmente, algumas das meninas eu já tinha comentado com elas. Então, vamos fazer como se eu fosse divulgar, se eu fosse fazer uma live de comunicação com o tema workshop de comunicação. E as informações a gente inventa uma data e precisa de ter essas que eu falei. Vamos lá, então. Eu vou escolher... Eu preciso de pensar numa imagem, que pode ser o fundo, ou uma cor e uma fonte. E aí, como que eu vou escolher para ter a ver? Essas coisas todas passam sensações. A cor, a imagem, a fonte passa sensações. Agora a gente vai saber quais sensações cada uma dessas passa para na hora de fazer essa criação vocês escolherem bem. Vamos lá, então. Então vamos falar das cores. Toda cor passa uma mensagem, como eu já tinha falado, passa uma sensação. E não adianta a gente tentar fugir disso. Às vezes a nossa cor preferida é laranjado, mas a gente tem que falar sei lá, uma publicação falando sobre o céu e a gente usa só laranjado e, tipo, vai dar pra entender? Vai, mas se você colocasse azul, ia ficar muito mais fácil da pessoa assimilar as informações. Então, eu não vou ler tudo isso, cada cor tem seu significado. Toda vez que eu preciso de tirar a dúvida disso, é só pesquisar na internet o significado da cor. Então, isso também eu sempre consulto, eu não lembro tudo de cor. Então, mas é uma coisa que você tem que lembrar de fazer. Pensar em o que significa aquela cor e o assunto que eu quero falar. No nosso caso, eu já sei que a cor que transmite comunicação, normalmente é usado, é a laranjada. Apesar que aqui não está escrito sobre isso, mas a cor das agências de marketing, a cor das agências de comunicação no geral, normalmente são laranjadas. Talvez por conta de alegria, de sucesso, não sei. Não sei não. Eu já até soube, mas eu esqueci. Então, já sei que na nossa publicação do workshop de comunicação vai ser com tons de laranjado. Não precisa ser esse tom de laranjado, mas eu já sei para qual cor que eu vou puxar. Beleza. Sobre a imagem, eu vou lá no Canva e vou mostrar para vocês que dá para escolher a imagem pelo Canva, ou você pode também baixar a imagem no Google, salvar na sua galeria e usar a sua imagem de lá. No caso, eu vou usar de lá mesmo, do próprio Canva, que as imagens já aparecem as que são grátis, elas são normalmente tem qualidade. Para você escolher uma imagem no Google, você também tem que ficar atento à qualidade da imagem que você vai baixar. Tem uma função do Google, vou colocar aqui para vocês, espera aí. Essas ferramentas aqui que estão aqui, na hora que você está buscando a imagem, pesquisando a imagem, ela aparece aqui, tamanho. Para ela ter uma boa qualidade para publicação, eu coloco normalmente um tamanho aqui grande. Isso faz toda a diferença para a imagem já ter mais qualidade, que normalmente o Google coloca tudo isso misturado na pesquisa no comum, certo? Aqui tem outras funções que eu não sei se vocês conhecem. Algum tipo de pesquisa mais específica também ajuda, tá vendo? Clip art, desenho linear. Olha pra você ver, aparece aqui só desenho linear. Se a gente quisesse, por exemplo, sei lá, Jesus, só aparece desenho preto e branco. Se você não quiser, pode ser imagens também, né? Como se fosse desenhos com fundo branco, que é o de clip art. Pode ser GIF, que eu acho que a gente não vai usar nisso.
E aqui vem qualquer tipo, é qualquer tipo de imagem mesmo, beleza? Então, vamos lá no Canva, pra gente colocar a imagem no fundo dela. Como eu disse, eu vou usar a imagem do próprio Canva. Aí eu venho aqui em fotos, aqui no cantinho, pesquiso. No caso, eu vou pesquisar aqui comunicação, para ver se tem alguma coisa legal. Deixa eu ver se tem alguma coisa. Gostei dessa aqui que tem as redes sociais, porque nosso workshop é de comunicação para redes sociais. Então, eu vou esticar ela aqui para ocupar a tela toda. Como eu vou falar, eu preciso de um espaço meio que limpo, né, para eu poder colocar as informações. Eu tenho duas opções. Ou eu uso essa imagem que tem uma beiradinha limpa aqui, com os textos, ou eu coloco essa imagem no fundo, ocupando tudo, centralizadinho aqui, para mostrar bem nisso, o que é a imagem. Aí eu vou em ajustar. Então, vamos aplicar as cores na nossa publicação lá do Canva. A gente escolheu laranjada, né? Já dou com o fundo aqui. Vou começar a acrescentar minhas informações. Para acrescentar as informações, eu vou colocar aqui em texto. As três que elas estão indicando aqui, tá vendo? As três já são sem serifa. Excelente. Você já pega o título. Eu normalmente uso o que eles estão indicando para o título principal, para o subtítulo, e depois, se precisar, eu mudo. E talvez um subtítulo pode ser... Beleza. Outra coisa importante. Essas grades que ele fica aparecendo aqui, ó, essa em cruz, rosinha, essa margem em tudo, esse quadrado de margem, é bom seguir elas, porque já é meio que pré-pronto já, pra você não ter que pensar de como que vai ficar bom. Essa forma que eles indicam ajudam a gente no alinhamento das informações. Então, vamos lá. Workshop de comunicação. Aqui tá com um pouco contraste, ó, o W tá sumindo. Eu vou colocar uma outra cor. Eu já sabia que branco ia ficar bom, porque a imagem do fundo é escura. Então, eu vou deixar dessa forma por enquanto. Esse subtítulo também eu vou deixar branco e vou colocar aqui. Aqui perdeu um pouco de contraste, ó, mas ainda assim ainda tá bom. Vamos colocar as nossas outras informações, que são os textos menores. Você pode colocar 26 de julho, ou 26/Ju, ou pode colocar 26 de julho mesmo, depende do espaço que você tem para gastar, né? Outra coisa que eu gosto de fazer é colocar uma informação de cada caixinha, vai ficar mais fácil de eu editar caso eu precise mudar elas de lugar. Aqui, como eu já tenho esse texto aqui, caso eu não tivesse usado essa parte aqui de adicionar um pouquinho de texto, pequenininho, e quisesse manter a formatação dessa daqui, eu vou aqui nos 3 pontinhos e vou duplicar, tá vendo? E aí eu coloco aqui alinhadinho, coloco a informação, 21 horas. Se você quiser, coloque que vai ser no domingo. Vou duplicar novamente, vou escrever aqui, ó. Domingo, que é o dia de hoje que eu gravei esse vídeo. Beleza, daqui a pouco a gente continua mexendo. Qual outra informação que eu preciso de colocar? Vou colocar já essa fonte branca de uma vez. Depois se precisar, a gente muda. Outra informação legal da gente colocar, que eu vou colocar com essa letra intermediária aqui, eu vou também duplicá-la, é que essa live acontecerá, pode ser no perfil do meu grupo de oração. Vou escrever aqui como se fosse um do CCJ por costume, tá? Grupo de oração Caminhando com Jesus. Vamos lá. Beleza. Se eu lembrar de mais alguma coisa pra colocar aqui, eu coloco. Eu não falei que era uma live, né? Vamos colocar uma live? Acho que eu vou colocar ela com essa letra gordinha, porque é uma informação de relevância.
colocar até de letra maiúscula. Mas também não tem porquê. Beleza, agora a gente vai começar a organizar nossas cores. Pode mudar a fonte, pode mexer ainda um pouco no fundo. Então, vamos escolher a fonte. Vou passar rapidamente falando dos tipos de fonte, para que cada uma serve e qual são as mais indicadas para usar. Então, tem a com serifa, que é essa daqui, que tem esses rabinhos aqui na letra. Normalmente eles são utilizados para longos textos e normalmente ela fica boa em pequenos tamanhos, tipo jornal. A sem serifa, que é essa daqui, ela não tem esses detalhezinhos no finalzinho dela, tá vendo? Ela é toda lisa. Normalmente ela é usada em textos curtos, normalmente também ela é muito usada para sites. Ela é excelente para sites, por conta da leitura, e também tem uma outra explicação, mas eu não lembro o que é, porque ela é boa para sites, não. Mas com certeza pela leitura. Para nossas publicações, são as mais indicadas para as informações importantes, para os textos tipo data, horário, os nomes, essas coisas assim. Próximo, fonte cursiva, que normalmente é aquela letra parecendo que foi escrita à mão. E fonte display, que é o resto, que são fontes caracterizadas, tem de tudo, tem tipo estilo faroeste, estilo do Mickey, tem de tudo quanto é tipo. Ela normalmente é usada para uma coisa muito específica. Também pode ser usado numa publicação, uma fonte tipo essa, caso ela combine com o tipo de informação que você quer, com a sensação que você quer passar, né? Com aquilo ali. A que eu normalmente, igual eu disse, eu uso é a sem serifa. E nos títulos eu fico alternando, se não é com a sem serifa, entre a cursiva e a serifa. Aí vem a segunda parte dessas dicas que eu tenho para dar. Então, nessa segunda parte, as dicas que eu vou dar é só sobre hierarquia visual. Já que a gente já falou sobre fonte, cor e a imagem, nós vamos falar agora desses objetos no geral e como você vai aplicar ele no layout total da sua publicaçãozinha, no quadradinho, no espaço que você tem da sua publicação. Então, a primeira coisa que a gente vai falar é como a diferença de tamanho faz com que aquela informação chame mais atenção do que as outras. Obviamente, quanto maior, mais chama atenção. Então, a gente tem que usar isso a nosso favor. Quando a gente vai fazer uma arte, o que a gente quer que a pessoa veja primeiro? Para chamar a atenção dela e ela não passar direto da nossa publicação. O título. Então, o título no nosso caso é Workshop de Comunicação. Ele tem que ser chamativo, maior do que os outros. Para a pessoa parar e olhar, tipo, opa, eu tenho interesse nesse workshop aqui. Ou então eu sei para quem que tá precisando dele. Beleza. Segundo ponto, não é uma ordem, viu, gente? Todos influenciam ao mesmo tempo. Tamanho, cor, peso, posição. Então, o segundo é cor. Cores mais fortes ou cores que acabam fazendo mais contraste com o fundo se destacam mais. Usando isso ao nosso favor, quando a gente quer destacar alguma coisa, ou então o contrário, esconder alguma coisa, a gente coloca a cor contrastando mais com o fundo ou contrastando entre elas, supondo que que o fundo seja branco, né, tudo dá contraste normalmente mesmo, ou então até para formar uma ordem da pessoa ler aquele texto. Primeiro eu leio o título, depois o subtítulo, depois outra coisa. Então você pode fazer essa brincadeira de que eu vou ler primeiro, fazendo com cor, uma mais forte, outra mais fraca, e isso normalmente, se você não tem prática, é mais fazendo e testando mesmo. Outra coisa é o peso. Peso é isso daqui que eu vou mostrar agora, um exemplo. Peso é isso. É uma letra muito fininha, por exemplo, deixa eu centralizar, e uma letra mais gordinha, se você tiver elas uma perto da outra, normalmente você vai ler a gordinha primeiro e depois você vai ler a fininha e nessa mesma, e assim vai por cada uma delas aqui, né? Se você colocar até que, por exemplo, essa regular e a médium,
tá parecida, não vai dar tanto destaque. Então, se você usar elas, não vai dar tanta diferença. Mas qualquer uma que você pegar desses extremos aqui, dando diferença da espessura, você vai conseguir um destaque ou vai conseguir esconder alguma informação. Esconder no sentido de a pessoa vai ler por último. Tive que tirar minha imagem ali do canto porque, infelizmente, estou tendo que regravar esse vídeo porque os áudios anteriores não ficaram bons e eu não tinha percebido. Agora que eu tô editando, no dia seguinte, já sem a estrutura, sem nada, eu que tô vendo. Eu tô de pijama, pra vocês terem noção. Então, assim, vocês não vão ver minha cara agora. Começando com o título. Esse título ele já tá com as suas vantagens, que é peso. Ela tá, a letra tá bem negrita, né? Bem gordinha. Tamanho, é a maior letra, talvez, é a maior fonte que tá aqui, perdendo talvez para a palavra live. E posição, que ele já está no topo da imagem. É a primeira informação que a gente vai olhar, com certeza. Se eu quisesse ainda dar mais destaque, eu poderia colocar a cor, né? Ou mudar a fonte, também é uma boa. Vamos tentar? Vou colocar aqui uma fonte legal pra gente. Tem uma que é bem a cara da comunicação, que ela é descoladinha, sabe? Ela é dinâmica, meio dá uma ideia de movimento. Gargalin, essa aqui mesmo. Eu gosto dela. Já achei que ficou bom. Vou dar uma espaçada aqui entre as letras. Só um pouquinho, por minha conta. E a linha também. Beleza. Questão de visual mesmo. Agora o subtítulo. Lembrando que o ideal, gente, é só usar três fontes no máximo. Então aqui eu já não posso inventar muita coisa mais. Eu já tô com o resto das outras todas na mesma fonte, né? Então, só se precisar vou usar alguma outra fonte diferente dessas que eu já tô usando, certo? Então vamos pro subtítulo. Por enquanto eu tô achando ele bom aqui do jeito que tá. Tô querendo diminuir ele para manter alinhado com o título, ou ao aumento o título. Vou aumentar um pouquinho do título para ele ficar alinhado com o subtítulo e só. Vou centralizar novamente, colocar dentro daquela gradezinha, viu, rosinha, que o Canva faz aparecer para mim, que isso é excelente. Beleza, então? Subtítulo tá ok, título tá ok por mim, se precisar a gente muda. Agora vamos mexer nessas informações de data e hora. Eu dei um destaque pro domingo, gente, porque às vezes a gente bate o olho só na data, 26 de julho. Eu não sei que data que é essa, às vezes a gente tá sem noção, ainda mais agora na pandemia, né? Sem noção de data. Aí eu coloquei o domingo mais forte um pouco, coloquei ele em negrito, tá bom? Aí vamos ver um lugar pra gente colocar essas datas aqui, esses dados. Outra coisa super bacana. Olha, eu não tô gostando do jeito que tá aqui. Tô achando que tá brigando com o fundo lá de trás. Vamos arredar ele um pouquinho? Vou arredar ele um pouquinho pra deixar a data nessa área livre aqui. Beleza. Eu vou colocar uns ícones aqui de data, de calendário e reloginho, tá bom? Também é bom pra chamar a atenção. Aqui em elementos, vou procurar aqui, já tá até pesquisado já. Calendário. Vou escolher esse daqui mesmo. Diminuir o tamanho dele. Vou colocar lá, pertinho da data. A gente vai mudar. Eu vou mudar a cor também. Por enquanto eu vou pro branco, depois a gente muda. Vou pesquisar relógio então. Beleza, eu peguei esse primeiro aqui, que tá mais simples. Faço a mesma coisa que eu fiz com o calendário, coloco no mesmo tamanho mais ou menos. Posso colocar um embaixo do outro aqui e usar essas grades. Aí, ó, joia. Do próprio Canva também. E vou mudar a cor, por enquanto, pra branco, mesmo esquema.
Vou alinhar aqui direitinho pra ficar legal. Deixa eu ver. Deu uma melhorada ter tirado a reta, tirado esse celular da reta aqui, né? Agora eu vou acrescentar a foto da pessoa da live, que vai fazer a live. Eu venho aqui em elementos, eu venho aqui em formas, em quadros. Eu vou pôr pra ver tudo, mas esse círculo aqui já seria joia já. Vamos usar esse círculo? Se você quiser pesquisar outros formatos, você vem aqui em ver tudo, ou então você pesquisa por quadros lá, aqui nessa busca mesmo que aparece tudo, tá bom? Eu vou colocar esse círculo, aí eu venho em fotos ou nas imagens que você já subiu. Eu acho que eu não tenho nenhuma foto minha aqui, não tem. Tem uma aqui, ó, vou arrastar. Eu arrasto ela pra dentro desse círculo e ele coloca meio alinhadinho, tá vendo? Aqui eu dou 2 cliques para fazer outros ajustes, mexer no tamanho, cliquei fora. Agora eu vou diminuir, beleza. Aí o que eu falei sobre agrupamento de informações? Aqui é um agrupamento de informações, isso daqui faz parte, uma informação faz parte da outra. Então elas estão próximas uma da outra. Essas daqui também é outro tipo de informação, elas estão próximas umas das outras e ainda tem um espaço entre elas aqui, para realmente dar essa diferença do tipo da informação, certo? Agora a gente pode colocar uma cor, né, gente? Aqui tá bacana, eu achei bom do jeito que ficou, acompanhe pelo Instagram. E a logo da RCC, normalmente eu coloco a logo do grupo de oração também, então eu colocaria um pouco menor aqui embaixo. Eu tenho que pensar nisso também quando eu estiver fazendo a minha arte. Não deu contraste com o fundo, mas o que a gente pode fazer também, caso a gente queira muito usar a letra com cor, é mudar o próprio fundo com filtros. Aqui tem uns filtros bem legais, eu vou ir testando uns aqui. Aqui eu vou mudar, eu coloquei um pouquinho de desfoque para dar mais ênfase ao texto que está por cima. Não desfoque suficiente para não dá para ver o que está no celular, né? Que é uma coisa que a gente que foi o porquê da gente ter escolhido essa imagem. Vou mudar um pouquinho essa matiz aqui para um tom alaranjado. Uma outra coisa que quebra um galho é fazer um retângulo que preencha a tela toda. Eu coloco ele no fundo de tudo, não em cima só por cima da imagem, não por baixo da imagem. Eu vou enviar para trás e coloco ele com transparência. Também ajuda demais, dependendo quando às vezes a gente não consegue arrumar uma imagem que dê certo. Eu até gostei desse tom de azul. Deixa eu ver. O laranjado ficou bem forte. Azul é uma cor contrária ao laranjado, eles são análogos. E aí gera também destaque. Vamos ver se esse título agora fica bom de laranja. Talvez não, né? Mais ou menos. Se o tom mudar, será? Achei bom. Já deu o destaque também que eu tava querendo. Vou mudar os outros tons aqui para esse laranjado meio amarelado. Podemos colocar outras coisas com esse mesmo tom, se achar que é bom. Vou colocar essa palavra live com a mesma fonte do título, só para usar ela de novo. Vou colocar na mesma cor. Será que vai ficar bom? Aí ficou legal. Deu um destaque. Você viu como que destacou a palavra? Só porque mudou a cor? Aí vou aumentar também um pouquinho o espaçamento dele, igual eu fiz com o título. Legal. Por mim aqui eu já tô finalizando dessa forma. Se não fosse, se você estivesse fazendo e quisessem alterar alguma coisa, é só aplicar tudo isso que eu falei de hierarquia.
A gente não pode esquecer disso de jeito nenhum. Porque senão às vezes a gente mexe e não consegue chegar no objetivo final. Quando a gente vai ver, tá pecando em alguma dessas coisas, né? Então, finalizamos aqui, a gente vem baixar. O formato, o melhor formato é esse da sugestão mesmo, PNG. Não tem que mudar em nada aqui, não. E só baixar mesmo. Então é isso, gente. Muito obrigada por terem assistido. Foi muito bom ter feito esse conteúdo aqui pra vocês. Eu gosto de passar essas coisas pra frente. Espero que dê pra aplicar no dia a dia de vocês no grupo de oração, ou que seja, que você esteja assistindo, não seja de grupo, né? Espero que dê pra aplicar. Muito obrigada. Um beijo, fiquem com Deus. Deus abençoe, viu?